Beleza, pessoal? Bom dia. Então, hoje, dia 21 de junho, 10 e pouco da manhã, vamos dar continuidade aqui à gravação das videoaulas. Ontem vocês viram como fazer para criar anotações no braço, foi muito interessante, vocês aprenderam aqui a criar, então, aqui uma anotação, aprenderam a usar, implementar ela aqui, usar essa anotação. Foi bem interessante e com certeza agregou bastante conhecimento. Se bem que o que eu mostrei ontem não tem nada a ver com o Spring. Isso aqui é para vocês conhecer o funcionamento de anotações propriamente dito, tá ok? E o Spring, ele provê então a possibilidade de você trabalhar com anotações do Java. O próprio Spring, aqui a gente não usou Spring, veja que isso aqui é anotações do Java, a gente usou no próprio Java, enfim, isso aqui só envolveu conhecimentos de Java propriamente dito, mas o Spring também possibilita que você trabalhe com anotações, tá ok? E o Spring ele implementa a JSR 250, que é um Java Specification Request que possui o objetivo então de abordar conceitos comuns de padronização para essa parte aqui então de anotações. É importante até acho que vou fazer o seguinte, deixa eu acessar aqui e vou acessar aqui o próprio wiki aqui, pesquisar JSR 250, só para vocês terem um pouquinho mais aqui de conhecimento aqui. Olha aqui, ó. JSR 250 que ele está dizendo, né? Então que é um Java Specification Request que possui então aqui o objetivo de desenvolver anotações, tá certo? Então aqui está falando que se refere então que possui a semântica comum, ok? Aqui embaixo também ele fala alguma coisinha aqui sobre a questão aqui do objetivo, né, de definir as anotações, etc e tal. Aqui embaixo até ele fala aqui para evitar a redundância de dados. Então é bem interessante. Aqui ele também fala sobre as dependências, né? A JSR 250 depende da JSR 175, certo? E, portanto, também em Java é C 5.0. E aqui tenho as anotações que a gente pode estar trabalhando aqui dentro delas. Todas essas anotações aqui a gente vai estar trabalhando. Por exemplo, aqui eu já vou fazer algum exemplo aqui mostrando o uso de anotações aqui. A partir do momento que tu sabe usar uma ou outra anotação no Spring, as outras ficará bem fácil de você utilizar, tá ok? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, vamos usar essas duas aqui, ó, o post-construct e o pré-destroy, certo? Então, por exemplo, aqui, esse post-construct aqui, ele é usado nos métodos que precisam ser executados após a injeção de dependência é feita para executar qualquer inicialização. É o que ele está dizendo. E o pré-destroy aqui, então, está dizendo então, que é usada em métodos que são chamados antes da instância. Tá ok? Então, beleza. Que é retirado aqui do container. Então, a gente pode estar usando esses dois aqui só para exemplificar o uso aqui dentro do Spring Framework, tá ok? Então, vamos vir aqui, vamos criar um projeto novo no Java. Tá? Lembrando apenas, eu não sei se eu falei, que isso aqui é para a gente padronizar, né? Então, esse Java Specification Request serve para padronizar aqui então o uso das anotações, beleza? Então, vamos continuar aqui, vamos criar anotações no Spring. Eu vou botar aqui certo? Ou seja, primeiro exemplo. Anotações Spring 1. Só para identificar então que é o primeiro exemplo que vou fazer utilizando aqui o recurso de anotações. Ok? Só vou adicionar aqui então aqui o Spring. Onde é que tenho aqui? Ah, claro que eu não usei o Spring, né? Vamos copiar ele daqui então. Anotações com Spring. Aqui. Adicionamos ele. Comum aqui, beleza. Certo, pessoal. Vamos fechar tudo isso daqui. E agora vamos criar aqui uma classezinha para a gente depois utilizar ela, chamando ela pelo Spring. Vamos botar então aqui vamos criar assim uma anotação, pronto. A anotação, beleza. Veja que é uma classe aqui comum aqui, só para a gente colocar anotação, beleza.
Só vou copiar isso daqui, né? Para garantir o salário no final do mês, né? Porque senão tá louco. Então aqui é o seguinte, pessoal. Olha só que interessante. Primeira coisa. Nesse meu public aqui, eu já vou colocar uma anotação aqui chamada components. Beleza? Olha aqui, ó, veja que ele está trazendo aqui. Essa anotação aqui, pessoal, ela é a mais genérica do Spring, tá ok? Ela serve então para indicar que um bin é gerenciado pelo Spring. Então você pode utilizar isso aí em qualquer bin, tá ok? Beleza, só coloquei isso aqui. Na verdade, se você não colocar, ele também vai estar reconhecendo. Isso aqui é só para me confirmar, para mim dizer então que ele vai estar sendo gerenciado aqui pelo Spring, tá ok? Beleza, então, que nem eu falei antes para vocês, nós temos aqui alguns métodos, por exemplo, que é o post-construct, o pré-destroy. Vamos utilizar esses dois aqui agora, só para mostrar como tu faz para usar isso aqui dentro do Spring. Então, como é que é o nome deles? Aqui, ó, post-construct. Então, vamos botar aqui. Onde é que tá aqui? Post-construct. Então, vamos criar um método que vai ser executado então depois de ter sido criado. Então public void tá aqui, criou, certo? Então system.out.println método criou, certo? E vamos utilizar agora uma outra anotação, que vai ser, como é que é o nome dela aqui? É o pré-destroy. Então, no momento que eu fechar, então que eu finalizar, que eu destruir, então uma instância aqui de um objeto, então método fechar, certo? E agora a gente vai configurar o nosso bin aqui. Vamos pegar aqui onde é que tem aqui o exemplo com o Spring. Vamos copiar um bin que nós temos aqui, application context, copiar e vou colar ele aqui dentro, ok? Tá aqui o meu application context. Então a gente vai configurar para que ele possa estar trabalhando aqui com... Vamos ver aqui. Bom, o que nós temos aqui, pessoal? A primeira coisa que eu tenho que definir é o seguinte. Eu preciso definir, então, que eu vou utilizar o esquema XSD chamado de context. Então, com ele, eu vou poder realizar as configurações no contexto do Spring, tá ok? Então, o que eu faço aqui? Veja que só tenho aqui bins aqui. Eu vou copiar aqui e vou criar para que eu possa utilizar aqui o esquema de context. Então, 2 pontos, context. E aqui, então, eu vou escrever context. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui, se não existisse, eu teria que criar isso daqui, ó. Esse context aqui, e mais apontando para o context, para o esquema context XSD. No NetBeans, nos exemplos que eu estava fazendo no NetBeans, eu não lembro se já tinha isso daqui. Então, tem que cuidar, porque se você não tiver o context aqui, então ele não vai funcionar, certo? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu criei um bin chamado anotação, eu vou dar o nome aqui de anotação, certo? E vou apontar para o meu anotação aqui. Eu não vou ter nada disso daqui aqui, então eu posso até finalizar assim. Beleza? Esse aqui então está sobrando. Ok. Então, já criei aqui o meu anotação aqui, que está apontando para minha classe anotação. Só que agora, pessoal, na nossa próxima videoaula, a gente vai ver como que eu faço para que o Spring reconheça aqui o meu post-construct e o meu pré-destroy, ou seja, como é que ele faz para manipular as anotações, o próprio Spring fazendo isso, ok? Então, na próxima videoaula, a gente vai finalizar essa parte. Um abraço e tchau!